disse para ele: e quando será? Ele nos disse que seria no dia de hoje. Então, no domingo. E nós temos alguns trabalhos, porque também cuidamos de congregação. E eu disse: mas deixou o domingo? Ele disse: o culto é especial, a pessoa é especial. E se você não for comigo, eu vou a pé. Mas eu não posso deixar de ir para o culto de ação de graça de uma das pessoas que eu amo na cidade, que é aqui. Então eu disse: pois, eu vou com você. A gente vai ao meio-dia? Ele disse: não, lá é longe. A gente vai de madrugada, irmão. Para vir sair de madrugada com frio, é coisa de Deus. Porém, chegando aqui, entendi que Deus nos trouxe não somente para congratular-nos com o aniversariante, mas para trazer ao seu coração a palavra de Deus e a revelação do Espírito mediante a palavra do Senhor. Haja vista que nós acabamos de ler que o justo florescerá como a palmeira. E analisando eu, por que Deus fala que o justo florescerá? Na tradução hebraica diz que o justo será semelhante à palmeira, terá similaridade com a palmeira, será idêntico à palmeira. Agora, a pergunta é: mas por que a palmeira? Se a própria Bíblia dá aos crentes vários nomes pelos quais eles são reconhecidos no céu. Por exemplo, um dos nomes que o crente é reconhecido no céu é filhos de Deus. Depois, filhos do Altíssimo. Depois, servos do Filho do seu amor. Depois, meninos dos olhos de Deus. A Bíblia ainda chama os crentes de estrelas reluzentes. Também nos chama de céu da terra, luz do mundo, luzeiro, astros. Também nos chama ainda a Bíblia Sagrada o crente de servo de Deus, servo do Altíssimo, tipo do Espírito Santo, morada de Deus, tabernáculo sagrado, nação santa, sacerdotes reais, povo adquirido pelo sangue de Jesus, igreja de Deus, igreja do Deus vivo, também chamada a igreja de a noiva do Cordeiro, o herdeiro de Deus, co-herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, irmão de Jesus, filhos de Deus, filhos do Altíssimo, filhos do soberano dos céus e da terra. Esses são os nomes que a Bíblia dá para o crente. Ainda outros nomes: ovelha, cordeiro. Que coisa linda! Ovelha, cordeiro. Irmão, acima de tudo, a Bíblia chama de ministro do Senhor. E por que ministro? E eu já vou parar nessa palavra ministro. Porque ministro, irmãos, para quem ainda não teve a curiosidade de informar-se, ministro era aqueles escravos que, quando os ricos e poderosos viajavam de um país para o outro em navios, eles ficavam no porão do navio remando. Isso era o ministro. Porém, ninguém sabia quem estava fazendo o barco andar. Porém, a Bíblia nos mostra. Aí o significado dessa palavra ministro é aquele que trabalha na obra de Deus e faz a obra andar, mesmo não sendo reconhecido, porque aqueles que viajavam de primeira, segunda, terceira classe não sabia que estava no porão. Só tinha um que conhecia o ministro, era o capitão. E de vez em quando o capitão descia até no porão dos navios para ver os ministros, que eram os remadores. Isso era o ministro. Nós também, como ministro, chamados pela Bíblia, temos um capitão que é Jesus. E ele desce de vez em quando, visitando o nosso ministério, visitando a nossa igreja, visitando a nossa família, visitando até a nossa conta, para ver como é que está, para nossa
palavra para nós sobre isso. Eu disse, não, você vai pregar sobre palmeira. Eu disse, ministro, é um assunto tão profundo. Você vai pregar sobre palmeira. Porque tem muitas palmeiras hoje que eu vou tratar. Irmãos, palmeira aqui na Bíblia é uma representação do crente. Agora por quê? Diante de tantos títulos que a Bíblia dá ao crente, por que agora a comparação com uma palmeira? Então fui estudar a família das palmeiras, que tem uma diversidade entre elas. E eu separei 3 das principais palmeiras, bem conhecidas no sul do país. Entre elas, a palmeira lata, a palmeira bambu e a palmeira real. E essas 3 palmeiras, elas se tornou como base para nossa meditação, porque também o homem é trino, corpo, alma e espírito, e foram criados por uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso também eu vou falar sobre as 3 palmeiras, palmeira bambu, palmeira lata e a palmeira real, para poder entender por que a Bíblia compara o crente com a palmeira. Aleluia! Glória a Deus. Em primeiro lugar, a palmeira é a única planta que as suas raízes não são embaixo, como as demais árvores. A palmeira tem aquilo que nós chamamos, no centro da palmeira, que nós chamamos de o óleo da palmeira. A raiz da palmeira é em cima e não embaixo. Por isso eu comparo o crente também com a palmeira, porque a raiz do crente não é aqui embaixo. A raiz do crente é em cima. E o nome dele é a raiz de Jessé. Aquilo é que é a raiz dos crentes. Por isso Deus compara o crente com a palmeira, porque as nossas raízes não são daqui de baixo. Vivemos aqui. Por isso a Bíblia diz que nós andamos no mundo, vivemos no mundo, negociamos com as pessoas deste mundo, mas nós não somos daqui. Pedro escreve e diz, mas nós aguardamos novos céus e nova terra, em que habita justiça, preparada para nós nos céus. O apóstolo Paulo escrevendo diz, pensai nas coisas que são lá do alto, nas coisas lá de cima, se há algum louvor, alguma adoração, algum sentimento de afeto, seja isso que ocupe os vossos pensamentos, porque a Bíblia nos mostra que a nossa raiz é em cima, e Jesus também falou a mesma coisa. Eles guardai tesouros não na terra, onde a rouba, a traça destrói e o ferrugem danifica, mas guardai tesouros no céu, aonde a traça não destrói, o ladrão não rouba e nem o ferrugem danifica, porque onde estiver o vosso coração, aí também estará o vosso tesouro. E eu quero saber nessa noite quem é que tem o tesouro lá no céu. E se você tem, então glorifica a Deus, porque essa raiz também está lá de cima. Glória a Deus. Uma outra especialidade da palmeira, bambu, real e palmeira lata, é que essas palmeiras, elas estão em todo lugar. Muitas plantas precisam da sombra de outras plantas para crescer. Umas precisam estar no sol ou na chuva, ou um pouco no sol e um pouco na sombra. Porém a palmeira, bambu, a palmeira lata e a palmeira real, ela não precisa de um tempo e nem de lugar. Em todo lugar ela dá fruto. Por isso o crente também é comparado com a palmeira, porque o crente ele dá fruto em todo lugar. Ele dá fruto de casa, dá fruto no trabalho, dá fruto no ônibus, dá fruto no colégio, dá fruto na empresa, dá fruto no ministério, dá fruto na congregação. É onde o crente está. O crente dá fruto para a glória de Deus. Por isso Cristo disse, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vocês vá e deis
semelhante à palmeira. E se o tempo me for permitido, eu vou mostrar o Senhor enquadrado nas profecias bíblicas nesta noite. Glória a Deus. Uma outra especialidade da palmeira, e por isso a Bíblia nos compara, é que a palmeira, ela não precisa de um tempo bom. A planta que precisa para viver ou do inverno, ou do outono, ou do verão, ou da primavera. Ela precisa de uma das estações do tempo para poder crescer, frutificar, expandir e crescer. A palmeira não. Ela dá fruto nas 4 estações do tempo. Pode ser no inverno, dá fruto. Se for no verão, dá fruto. Se for no outono, dá fruto. Se for na primavera, dá fruto. E o crente também, ele não precisa de um tempo bom. O crente dá um fruto em todos os tempos do ano, porque ele é semelhante à palmeira, conforme diz a palavra de Deus. Nós não precisamos de um tempo bom. O mundo está preocupado, principalmente nessa época, com o plano político, o plano social, com o plano econômico, com tantos planos que há na face da terra. Porque dependendo do plano e da estação do tempo, algumas pessoas são ou não felizes. Nesse período, por exemplo, os corações estão fervorosos. Eu me refiro a esse período em que os homens estão lutando para exercer as suas funções na política, para representar a sociedade. Mas nos corações passa uma preocupação: será que eu ganho? Será que eu perco? Será que o meu investimento vai dar lucro? Será que eu vou perder? Será que eu vou passar vergonha? É essa preocupação do coração, principalmente se alguém está correndo risco de perder a sua posição junto à sociedade em que representa. Porém, a igreja de Cristo não, ela não precisa de um tempo bom para viver e para crescer. Em todos os tempos a igreja é fruto da glória de Deus. Já teve o plano do real, o RV, cruzado novo, teve Tostão, teve Mirrés e tantos outros planos. Então o real, e agora, meus amados irmãos, não se sabe que plano econômico ainda há de criar no Brasil. Porém a igreja passou por todos esses períodos, porque a igreja não depende de um tempo bom para ela crescer e dar fruto. A igreja, o crente, depende do poder e da graça do Espírito Santo e da unção dessa poderosa palavra que é a palavra de Deus. Por que o crente é semelhante à palmeira? Por quê? Uma outra coisa, a palmeira bambu, por exemplo, é aquela palmeira bem alta, que ela chega até a altura de 27 metros. E ela tem a condição de viver entre 70 até 120 anos. Porém, quando ela ainda é pequena, ela é boa com rasinha. Então tem uma cinta, parecida a tamboca, parecido com o bambu. Tem uma cinta ao redor. Mas na proporção que o cinto vai ficando mais pequeno, ela fica mais fina e mais grossa e mais alta ela vai ficando. O cinto aperta e ela aumenta. Aparece outro cinto mais apertado e ela aumenta. E não é que é a vida de Cristo todinha. Mas quantas pessoas o cinto está apertando? É o desemprego, é a enfermidade, é um caso que parece insolúvel, mas Deus manda dizer que Ele tem solução para o teu problema. É só o cinto que está apertando. Não te assista, porque quanto mais o cinto aperta, mais você cresce na graça, no poder do Espírito Santo, no conhecimento e nas revelações do céu. Não te assusta, principalmente obreiros. Às vezes, José, o cinto aperta do lado do ministério. É a vontade de construir a igreja. Mas aparece aquele que diz: eu não vou mais dizimar. E fica para lá. É o cinto apertando. Outro diz: não, agora eu vou me desviar por um tempo. E o obreiro fica preocupado: meu Deus, eu quero terminar a congregação. E o que eu vou fazer? E fica para lá e para cá. É o cinto apertando. Só que você vai crescer na graça e no poder do Espírito Santo. E com a ajuda do Senhor
vida dos homens, você vai concluir a obra de Deus. Por que, pregador? Porque a obra não é nossa, a obra é de Deus, e não depende dos homens para crescer. Deus cuida da sua obra e cuida dos seus obreiros. É o cinto que aperta. É o marido que disse à mulher: se tu for crente, eu vou embora. E começa a desespero da mulher. Ai meu Deus, o marido vai embora. É o filho que diz: eu vou sair de casa, eu agora vou me rebeliar, agora eu vou... É o cinto. E quantas pessoas estão chorando no pé da cama pelas madrugadas, pelas tardes, e diz: Jesus, as coisas estão apertando. É o cinto, mas é para o teu crescimento, é apenas o treino espiritual. Você vai vencer, porque você é semelhante à palmeira que a Bíblia diz. Por que o crente é comparado com a palmeira? Uma das razões é que a palmeira, ela tem utilidade para o homem em tudo. Da palha, que nem eu que já morei no interior, sei muito bem disso. Da palha você faz o abanho. Com a palha você faz o que? Banho. Para sacudir arroz. Não é isso? Com a casca do coco, da árvore, do fruto, você faz o carvão. Do espécie em si, você faz o azeite, faz o combustível, porque tudo utilizado, do talo, como eu que já morei, no interior a gente faz a cerca, faz o varal da casa, faz a parede, porque tudo tem utilidade para o bem do homem. Por isso o crente é comparado com a palmeira, porque tudo o crente serve para o benefício do homem aqui na terra. É a oração, o louvor, o dízimo, a oferta, até o abraço do crente serve muito para o benefício do homem. Quantas pessoas aceitaram a Jesus porque recebeu apenas um abraço do crente? Me lembro de um pastor lá de Teresina que disse que tinha um amigo que se tornou inimigo só porque quando o pastor aceitou a Jesus, antes de ser pastor, ele não era crente, aceitou a Jesus, o amigo se entregou e entregou toda a família e não falava mais com aquele pastor. E até mesmo as ajudas que dava pelo amigo ele cortou e entregou e ainda falava mais naquela pessoa. Aquele camarada se tornou crente, serviu a Deus, se tornou pastor, mas o vizinho era inimigo. Porém, no dia da passagem de dezembro para janeiro, no chamado, aquele período da meia-noite, chamado Réveillon, ele foi sair do pastor e viu um amigo sentado na porta de casa. E o pastor agora olha para ele, dá um sorriso e dá a mão. Ele sai, pega a cadeira e vai para dentro de casa. Tranca a porta. Mas depois ele deu testemunho que aquela noite passou a noite chorando dentro do coração dele e derramando lágrimas. E diz: por que é que eu me zanguei com meu amigo? E toda vez que fechava os olhos, vi a mão do irmão, pois a pessoa aceitou a Jesus, mora lá no Missão de Teresina e hoje também é obreiro, porque até o assinado da mão do crente serve de benefício para a vida do homem, porque tudo no crente serve para o bem-estar do homem. Este culto, este balanço desse caminhão, estes obreiros, esta viagem, tudo isso é para o benefício do homem, para que você, que ainda não é crente, ouça o Evangelho de Jesus e saiba que Deus te ama, Ele quer te perdoar, salvar a tua alma e fazer de ti um semelhante a nós, adoradores de Deus. Podemos, adoradores do Senhor, nessa noite, cadê? Adore Ele, porque Ele é o nosso soberano Deus. Por que o crente é semelhante à palmeira? Uma outra coisa, porque o crente é semelhante à palmeira. A palmeira, irmão, ela serve de proteção para os animais que se sentem ameaçados pelo predador. Quando alguns animais, como a preguiça, o macaco e as aves, se sentem oprimidas e perseguidas pelo predador, o macaco, que não é besta, sobe logo na palmeira e se esconde entre as folhas.
E de vez em quando, o macaco abre as folhas da palmeira e olha para baixo, para ver se o inimigo está vindo. Aí fecha novamente. A preguiça, ela dá a luz no olho da palmeira, entre o meio da palmeira e as folhas, para proteger o seu filhote. E quando os pássaros se sentem também perseguidos pelo predador, eles também se refugiam e fazem o seu ninho nas palmeiras. Por isso, amado, o crente é semelhante à palmeira, porque muitas das vezes o não crente é semelhante às aves perseguidas pelo predador que é Satanás. Quantas pessoas procuram o crente? Pastor, ore por mim, eu estou com um problema tão grande lá em casa. Ele sabe que a oração dos crentes protege o descrente, protege a cidade. Por isso Jeremias diz: orai pelo povo desta cidade, orai pelos governadores desta cidade, porque se esse povo prosperar, vocês também irão prosperar. Nesse período político, igreja, ore para os governantes, ore, porque se eles prosperar, a igreja também prospera, porque Deus manda a sua bênção. Quantos chegam para dirigente do circo da nação? Irmã, eu não sou crente, meu marido tem um amante, foi embora, e eu estou sofrendo com meus filhos. Irmão, olhe por mim. O que é isso? É as aves se alinhando, se escondendo do predador que é Satanás, e vai se refugiar onde? Na igreja, aonde tem a palmeira de Deus plantada. Por isso você é semelhante à palmeira. Há muitas pessoas ainda vai vir me procurar, até aqueles que não odiavam, vai dizer: irmã, me perdoe, ore por mim, eu preciso da sua ajuda. E quando eles vier, ajude, acolha, ore por eles, apresente a Deus. Igreja, não deixe de orar, porque você é um esconderijo para muitas almas perseguidas. Você é a palmeira, e Satanás, que é o predador, quer matar muitas vidas. Mas quando Satanás olhar e ver que essas almas estão seguras nas tuas mãos, e você é a mão de Deus, e já vai recuar, porque ele não aguenta o poder da tua oração. Por quê que a Bíblia compara o justo como a palmeira? Amado, algumas árvores, as raízes servem de nutrição para o fruto. Se corta a raiz, o fruto morre. A palmeira é diferente. As folhas dela servem de proteção para os frutos e servem de nutrientes também para o fruto. Amado, semelhante às folhas da palmeira é a vida da crente consagrada. Serve de nutriente para os frutos, que é o novo convertido. Quantas pessoas dizem: não vou ser um crente? Com certeza talvez eu esteja enganado. Caso contrário, quem sabe algum tempo atrás o Senhor disse: quem dera que eu seja igual esse pastor. Se eu fosse igual o pastor fulano de tal. Quem sabe? Quem sabe um dia o Senhor disse: meu Deus, se eu fosse um pastor também. Por quê? Porque você viu. E isso lhe deu nutrição espiritual. Você é um novo convertido, é um novo crente, é uma nova crente. Mas tem o testemunho da irmã, pela vida da irmã, pela educação do irmão. Por isso, quantos jovens aceitaram Jesus? Porque viu o brilho do Espírito Santo em outro jovem. E essa folhagem espiritual serviu de nutrição espiritual para os novos convertidos. Meus amados irmãos, como é maravilhoso quando o cristão tem exemplo no andar, no falar e em toda a sua maneira de viver. Serve de nutrição espiritual para aqueles que ainda hão de abraçar a Jesus. Por isso Paulo disse: imite a mim
vital, que limite a mim, do jeito que limita a Jesus, para o servir de nutrição espiritual para os frutos, que é os novos convertidos. Depois diz, aquilo que vocês aprenderam de mim, ouviram de mim, isso praticai, porque é bom para as vossas almas. Você, irmão, é o espelho de Jesus. Você, irmã, é o espelho de Jesus. Quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver em você Cristo, as marcas do sangue de Cristo na sua vida. O tempo não nos permite mais. Para continuarmos, já fechei minha Bíblia. Uma outra característica final da palmeira é que a palmeira, irmão Josué, ela serve até quando ela chega a hora de morrer. Geralmente, quando a palmeira já está bem antiga, os frutos se largam dela, caem no chão, morrem e dá outro fruto. E é assim. Jesus falou que se a semente que cair, referente a ele, a semente cair do céu, também referente a nós. A semente, se ela não morrer, ela não dá fruto. Mas se ela morrer, ela dá muitos frutos. Irmãos, e não é diferente. Deus mandou da Suécia duas semelhanças de palmeira, aqueles que fundaram a Assembleia de Deus. E hoje a sua história e até a sua morte serve como exemplo para nós que somos ainda bebês na fé, que estamos iniciando a obra de Deus. É tudo profético. Mas ainda diz, na velhice serão viçosos e darão fruto. A idade não impede de Deus usar. Não. O que impede de Deus usar é a nossa falta de fé. Mas, quando mais velho é o ser humano nas mãos de Deus, mais Deus utiliza. Muito mais. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E quando diz a fraqueza, não é uma vida espiritual, uma vida fraca, medíocre. Quando diz a fraqueza, é as nossas impossibilidades, as nossas incapacidades, a nossa saúde tão fragilizada. Coisa interessante, pastor, é que às vezes o crente está doente, ora pelo doente e o doente é sarado. Como é que explica isso? Tem como explicar a igreja? O crente cheio de problema, às vezes desempregado, ele ora pelos outros, arruma um emprego, são curados e ele não. Vai se entender isso? Não tem como entender. Sabe o que é, irmão? Porque nós somos a semente de Deus aqui nessa terra. Convido-vos a ficar de pé, por gentileza, não encerrando o culto. O tempo não nos permite mais discorrer. Porém, se Deus falou contigo, só se Deus falou contigo, levanta a tua mão. Só se Deus falou contigo. Porque daqui eu vou orar por você. Tem muitas palmeiras aqui, irmãos. Semelhante à palmeira real. Porque a palmeira real, pastor, quando ela é ferida, ela abre e sai um líquido vermelho. E este líquido vermelho traz um cheiro gostoso. E se experimentar, o líquido é doce. E é o exemplo de Cristo. Porque Cristo foi furado. Embora furado, derramou o líquido vermelho, que foi o seu sangue, que nos purificou dos nossos pecados. E tem um cheiro suave que é a igreja. Por isso Paulo diz, vocês são um bom perfume de Cristo. Aleluia! Irmão, você não é só filho de Deus. Você não é somente irmão de Cristo. Você também é o perfume de Cristo. As pessoas precisam sentir em você o cheiro de Cristo, o cheiro de vida eterna. Tem muita palmeira ferida. E esse líquido doce não é outra coisa, irmão Josué.